Dos bots de IA mais facilmente acessíveis, o Grok é disparado o que mais vem sendo usado para gerar imagens que violam a lei. E sim, pessoal, é esse tipo de imagem que vocês estão pensando. Imagens que sexualizam pessoas, geralmente mulheres, mas também crianças. E esse é o assunto que nós queremos falar hoje. Eu sei que é um assunto bastante pesado. Eu não vou mostrar imagens aqui, eu não vou mostrar geralmente o roteiro que nem a gente faz. Eu vou só deixar um vídeo aqui onde a gente bate papo aqui com esse take de câmera. E eu prometo que o vídeo de amanhã vai ser um vídeo um pouquinho mais alegre, falando sobre uns assuntos interessantes e tal, mas enfim, é uma coisa importante que a gente tem que falar sobre isso hoje. Então nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora. Temos os links ali para apoiar, tem um roteirinho para esse vídeo, o roteiro vai estar com links e referências ali na descrição também. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então assim, pessoal, o resumo do vídeo, tá, é que o Grok é um desastre e o Elon Musk precisa ser parado, ok? Mas vamos falar um pouco mais sobre esse assunto aqui. Vai estar nos roteiros uma matéria da Folha que tem a manchete que ela chama bastante atenção, que é: Grok gerou 6.700 imagens ilegais sexuais por hora e rivais somados apenas 79, aponta estudo. Então esse aqui é da onde vem o número que eu disse, 85 vezes mais. A coisa é que, assim, o Grok, ele já fazia isso antes, né? Ele já estava sendo usado para gerar deepfakes sexualizados, inclusive de pessoas menores de idade e outros modelos também. Mas agora, no início do ano, no final ali do ano, parece que eles mudaram alguma coisa e ficou muito fácil de fazer esse tipo de coisa, mas nós já falamos diversas vezes do Grok sendo usado para gerar esse tipo de material e como nós vamos chegar mais tarde, a gente sabe que isso é parte do projeto do que o Grok é, de ser um bot que ele é mais permissivo e inclusive, né, segundo o Elon Musk, isso significa ser anti-woke, isso significa ser anti-lacração. E o que chama mais atenção também, a gente vai voltar mais tarde para esse fato, é que o Elon Musk, ele mesmo sabe disso, tá, pessoal? Vocês poderiam até dizer, mas vai que o Elon Musk não sabe, ele passa muito tempo jogando Path of Exile 2, upando o personagem dele, e daí ele não sabia que o Grok estava sendo usado para fazer esse tipo de coisa. Ele sabe porque tem uma postagem em que umas pessoas estavam modificando uma imagem do Ben Affleck lá, e daí botaram um biquíni no Ben Affleck, e daí o Elon Musk disse, haha, que legal, agora bota a cara do Elon Musk nisso aí. Tem uma foto lá que é o Elon Musk com o corpo do Ben Affleck de biquíni e tal, então ele sabia, ele fez essa manipulação. Vocês sabem que ele sabia, mas pelo menos a gente tem essa prova ali. E daí tem alguns casos de alto perfil que chamaram a atenção. Um deles é com a Ashley St. Clair, que ela é uma influencer e ela é mãe de um dos filhos do Elon Musk, em que usuários do Twitter colocaram uma foto dela lá e pediram pra botar ela de biquíni, sexualizar, gerar poses dela. Ela mesma se pronunciou com isso, dizendo que é extremamente nojento, né, e ficou chocada com isso. E outro caso que talvez vocês tenham ouvido falar, que repercutiu mais ainda, que foi da atriz Nell Fisher, que fez a personagem da Holly na última temporada de Stranger Things. Ela tem um papel maior, ela se destacou, muitas pessoas ficaram encantadas com a performance dela e tal, virou um personagem favorito de algumas pessoas. E daí, imagens promocionais, posters da série foram usados dentro do Grok também para sexualizar ela, inclusive para fazer fotos da atriz como se ela estivesse nua. E daí, frente a esses acontecimentos, né, o que o Elon Musk, o que o X disse? E é engraçado que eu pergunto o que o Elon Musk diz, a gente não deveria se preocupar, né, o que sei lá, o dono da rede social diz, mas o jeito que ele faz é geralmente as coisas são anunciadas antes por ele, por um tweet despretensioso, casual, e daí depois o social media, né, do Twitter, a comunicação do Twitter fala. Então, literalmente foi isso. O Elon Musk tweetou, né, e disse assim: olha, todo mundo que estiver fazendo isso terá as mesmas consequências do que se você estivesse fazendo o upload de imagens sexualizadas, imagens de abuso sexual. E também foram desabilitadas algumas funções no Grok, não aparentemente essa função de gerar as imagens, mas tu não pode mais consultar a galeria de mídia do Grok lá, tipo, grande merda. O que é mais chocante dessa resposta que ele teve, né, é que isso não é punição nenhuma, porque as pessoas, elas estão criando contas fake, criando contas novas no X, fazendo esse tipo de coisa. As contas, elas são eventualmente banidas, as imagens deletadas, só que dessas imagens são salvas e estão sendo compartilhadas em outros grupos, que seja no Telegram ou outros lugares mais deep web, em que as pessoas estão se juntando para fazer isso. Então é uma coisa do tipo assim, não façam isso é feio, tá? Vocês vão sofrer altas consequências ter a sua conta fake banida do X. É basicamente isso que tá acontecendo. E uma coisa que eu queria comentar, e eu já comentei isso em algumas vezes, não especificamente nesse contexto de deepfakes, tá? É que muitas pessoas falam
o que é correto, que não existe consentimento nenhum das pessoas terem suas fotos modificadas, suas fotos mostradas lá. Mas eu também queria chamar atenção para o fato de que mesmo que exista consentimento, como por exemplo, algumas pessoas que são trabalhadores sexuais na internet, por exemplo, pessoas que vendem OnlyFans, usaram isso como uma espécie de trend para gerar fotos e dizer, olha só, o Grok gerou uma foto minha de biquíni aqui e aqui tem o meu OnlyFans se você quiser coisa de verdade. Mesmo nesses casos, o consentimento pode ter vindo da pessoa que gerou a foto, que estava ali, mas e as milhões, talvez milhões de pessoas, né, que têm essas fotos dentro daqueles modelos que são usadas para gerar essas imagens? Vocês podem estar se perguntando como é que o modelo sabe gerar fotos de nudez, fotos de abuso, que nem tem às vezes. Muitas dessas fotos, elas estão nos modelos, a gente já falou em algum momento, acho que principalmente no vídeo que eu falo sobre a construção dos modelos de IA generativa, eu vou botar aqui em cima, que várias dessas fotos que foram usadas para construir esses modelos, elas são fotos que vêm de datasets, né, conjuntos de dados abertos, como por exemplo tem um que se chama Lion 5B, e dentro desses conjuntos foram encontradas fotos de pornografia, fotos de abuso sexual com crianças, muitas fotos médicas também. Então existe uma grande problemática aí de onde veio todo o material para esse treinamento. Muitas pessoas falam que o material do Grok ele vem do próprio Twitter, o que é extremamente problemático, porque a gente sabe que os usuários, principalmente depois da compra do Twitter pelo Elon Musk, começaram a postar um conteúdo extremamente ilegal lá, e mesmo que ele seja banido, de novo, tá em algum servidor, eles podem ter usado isso para treinar. E lembrando para vocês, todas essas pessoas que tiveram essas fotos usadas para treinar não consentiram. Eu dou certeza para vocês, pessoal, que se tem um prontuário médico dentro do Maya, como tem, tá? A gente já noticiou aqui, as pessoas não deram o seu consentimento para estar lá dentro desse modelo. Pode até ter legalmente, esse dado foi obtido legalmente por aqui. As pessoas não deram o consentimento para estar ali. Então, esses modelos, quando eles geram qualquer tipo de imagem, assim, se perguntar para mim, eu diria, deveria ser ilegal. Como a lei provavelmente não está considerando ilegal nesse momento, eu digo, é pelo menos extremamente antiético e errado. E eu já vi muita gente reclamando de, mas olha só, pessoal, isso é a tecnologia comete erros, é muito difícil de fazer uma ferramenta que nunca possa gerar todo esse tipo de coisa. E, gente, não é questão de exigir uma ferramenta perfeita e sem erros, mas a plataforma do Twitter, né, ou do X, enfim, que a gente está falando nesse momento, ela quantitativamente, ela é a que mais gera esse tipo de conteúdo, e obviamente isso tem a ver com o intuito do Elon Musk. O Elon Musk disse que ele quer que essa seja uma plataforma que ela é menos woke, que ela vai gerar esse tipo de conteúdo mesmo. Os próprios bots de conversa lá, a Annie e o que é a personalidade do Grok, que é uma menina que fica flertando e ela vai falar umas coisas que são mais apimentadas e tal, ele gerou esse tipo de coisa exatamente para que esse tipo de coisa aconteça, tá? Então não é uma coisa de tipo assim, o Elon Musk não tinha como saber que o Grok ia gerar esse tipo de conteúdo. Qualquer pessoa que é especialista de segurança, que é especialista em ética, que lida com essas questões na internet, teria dito, olha, esse tipo de coisa vai acontecer, é muito sério, a empresa não deveria estar fazendo isso aí, e ele fez, tá? Inclusive ele faz piadinha desses acontecimentos, que nem eu falei pra vocês, que teve o caso que ele gerou uma foto dele de biquíni, e algumas pessoas usam isso como se fosse uma espécie de defesa. Mas as pessoas famosas, isso acontece o tempo inteiro. O próprio Elon Musk tem fotos manipuladas dele. Foda-se que esse bilionário tem fotos manipuladas deles. E todas as milhares de pessoas que estão sendo afetadas por isso e que tiveram suas fotos usadas pra treinar esses modelos também, sabe? Eu tô meio revoltado aqui, pessoal, tá? Peço desculpa. E assim, mais indo pra finalizar o vídeo, a gente vai ter que pedir, né, pra vocês que sejam extremamente cautelosos e não postem suas fotos no Twitter. Obviamente, se essas fotos estão na internet, esse tipo de coisa pode acontecer, mas não postem as fotos lá, porque os usuários têm feito isso muito. Enfim, quem é mulher deve saber que esse tipo de coisa está acontecendo no Twitter, porque o Twitter é um buraco, a pior rede social com os piores tipos de pessoa lá, e um algoritmo que incentiva que os piores tipos de pessoa se destaquem nessa rede. E de novo, eu vou pedir para vocês, parem de usar o Twitter, parem de usar o X, parem de usar o Twitter, parem de usar o Twitter, parem de usar toda essa rede. Não tem porquê uma pessoa que é uma pessoa decente tá dentro dessa rede. Tem milhões de outras redes sociais. Vocês podem até dizer, mas as outras redes sociais também são ruins, também é de bilionário e tal. Eu sei, mas o Elon Musk, ele não tem nenhuma decência e, que nem eu disse, o algoritmo do Twitter hoje, com a espécie de monetização que ele tem, com o pouco controle que ele tem contra bots, aquilo ali tá abandonado. Aquilo ali não é assim, às vezes eu vou ver uma coisa ruim porque a moderação da rede é ruim. Não, a moderação é negativa, ela incentiva que tenha conteúdo ruim, não vão pra lá, é só pra arruinar a saúde mental de vocês, e eu incentivo que todo mundo saia. Tá chegando na hora que eu vou ter que começar a ir na casa das pessoas que usam o Twitter e dizer, não use essa rede social de merda, tá? E eu queria muito que houvesse algum tipo de sanção com o Twitter,
bloqueasse essa rede, sancionassem o Elon Musk, processassem o Elon Musk, proibissem o Twitter no Brasil. Eu sou muito a favor dessa ideia. A deputada Erika Hilton propôs para o Ministério Público Federal que o Grok seja bloqueado no Brasil, que eu acho que já seria um bom começo. Se tiver alguma pessoa que diz, mas eu uso o Grok para fazer algum tipo de coisa, beleza, você usa o robô que pode gerar pedofilia para fazer o seu trabalho também, para fazer o tipo de coisa que você precisa. Infelizmente, não use mais esse robô. Tem outras IAs que não tem tanto desse tipo de problema, sabe? Então eu apoio essa medida. Acho que o Grok tinha que ser, sim, bloqueado no Brasil até que ele pare de fazer isso. E eu realmente acho que as pessoas afetadas, né, como a Ashley Sinclair e a Nell Fisher e todas as pessoas, mesmo que não sejam famosas, que foram afetadas por isso, deveriam se juntar para processar o Elon Musk. Ele é bilionário, ele pode lidar com isso, mas eles poderiam farmar uma graninha, processar o Twitter, tentar fazer algum tipo de sanção. E também todo tipo de pessoa que estava gerando esse tipo de coisa, mesmo que seja contas fakes, de preferência, né? O Twitter deveria cooperar, dar os dados dessas pessoas que estão fazendo isso. A gente sabe que o incel velho, o Elon Musk, ele não vai querer cooperar, mas daí a gente pode sancionar ele, a gente, sabe, chama o Xandão de novo e diz, Xandão, bloqueia o Starlink e tal. Porque assim, pessoal, não dá. Pra mim é muito simples, o Elon Musk tem que pagar por esse tipo de coisa. Principalmente porque os outros tech bros, eles adorariam ter uma rede social onde tá tudo liberado, onde não tem decência nenhuma, para poderem valorizar mais os tipos de produtos deles. O próprio Sam Altman já disse, olha gente, a gente tem um monte de bloqueio para conteúdo pornográfico, para conteúdo adulto, mas quem sabe se a gente não tivesse esses bloqueios, porque às vezes o usuário, ele quer fazer um roleplayzinho, né, com a IA, e imagina quanta grana a gente poderia ganhar baseado nisso. Ele não falou com essas palavras, tá? Mas ele basicamente falou isso com essas palavras. E se a gente botar isso na conjuntura das pessoas estarem sendo cativadas por esses modelos e sofrendo, né, psicose de IA, que é o termo que a gente fala, as pessoas ficarem dependentes emocionais desses modelos, entregarem seus dados para essas big techs e daí depois, né, eles usarem esses dados para construir mais produtos, para tentar nos vender propaganda, para tentar tirar uma grana da gente. É extremamente antiético, não deveria acontecer, então eu seria a favor da gente fazer, né, o Elon Musk de exemplo. Para mim, o Elon Musk tem que pagar e ser rechaçado ao máximo. Esse tipo de coisa está acontecendo. Vai acontecer, talvez não, mas eu tô brabo e eu queria ter um pouco de esperança aqui, pelo menos. Então eu espero que isso aqui tenha feito sentido, tá, pessoal? É um assunto pesado e eu não gosto de trazer esse tipo de assunto no canal, mas a gente tem que trazer eventualmente. Estou frustrado e nós nos vemos na próxima. Falou!